Meu nome é Gabriel e eu vou falar sobre o empreendedorismo. Bom, muita gente pensa que porque a gente é empreendedor, a gente sempre tem muito dinheiro no bolso, mas não, nem sempre é assim. Bom, para ser um empreendedor, você tem que ter coragem de empreender e tem que fazer tudo por merecer. Não acho que é fácil. Bom, ser empreendedor é ser um realizador que produz através de sua criatividade e imaginação novas ideias. Ser empreendedor tem que estar ciente também de muitas outras coisas, como a matemática financeira, que vai te ajudar a calcular os preços, a quanto você vai pagar naqueles produtos e as despesas no final do mês. Mas também ser empreendedor ou empreender é saber identificar oportunidades e transformá-las em um negócio lucrativo. Quem está na jornada para subir na carreira financeira com certeza sabe que entender de matemática é fundamental. Irei falar de matemática financeira hoje. Basicamente, esse braço da matemática vai te acompanhar por todos os seus dias. Então, para o que serve as fórmulas em matemática financeira? Em uma empresa, os números significam muita coisa. Para resumir aqui, eu posso dizer que elas representam a saúde do negócio. Qual tem sido o lucro mensal do lugar? Quanto dinheiro tem saído? Há prejuízos? A resposta de tudo isso são números. Bom, então basicamente, através das fórmulas de matemática financeira, é possível ter uma visão ampla e precisa do que está acontecendo na sua empresa. Por consequência, é possível saber como administrar melhor a sua companhia e o seu dinheiro. As fórmulas, por sua vez, vêm para facilitar o seu dia a dia. Como saber qual fórmula usar em matemática financeira? Bom, para saber qual fórmula se usar em cada situação, é preciso, antes de tudo, entendê-las. Desse modo, é possível identificar que fórmula vem a calhar na sua necessidade atual. Quais as principais fórmulas da matemática financeira? Nesse artigo, eu fiz algumas das fórmulas mais usadas no seu dia a dia. De uma forma ou de outra, é bastante provável que você tenha que lidar com elas algum dia. Antes de explicar algumas das fórmulas da matemática financeira, eu preciso explicar que o C na matemática financeira significa capital, o J significa os juros, o I significa a taxa e o T significa o prazo. Bom, então agora eu vou falar sobre o montante. Qual a fórmula do montante? A fórmula do montante é essa daqui. O montante é um valor que considera o capital inicial e mais os juros aplicados sobre ele. Quando o pagamento de uma dívida atrasa, por exemplo, é essa a fórmula que você deve usar para saber qual o valor atual dessa dívida, já que ela terá a sua quantia alterada devido à aplicação dos juros. Depois de explicar o montante, agora eu vou explicar o juros simples. A fórmula do juros simples é essa daqui. Essa fórmula é utilizada para calcular quanto de juros vai ser aplicado em uma quantia. Sabe quando você pega um dinheiro emprestado e precisa devolver um pouco a mais do que você pegou emprestado? É por causa da incidência desse juros simples. Agora vamos lá para os juros compostos. A fórmula dos juros compostos é essa daqui. Os juros compostos são os juros que se aplicam sobre os outros juros. Achou confuso? Vou colocar de outra forma. Enquanto os juros simples são aplicados apenas no valor inicial, os compostos são aplicados ao fim de cada período, somando-se aos juros aplicados anteriormente. E lembrando que a matemática financeira não tem só essas três fórmulas. Tem várias e várias fórmulas diferentes, mas eu decidi explicar essas três que provavelmente estão mais presentes na vida de vocês. Opa, eu não vi você aí. Eu sou o professor R e hoje eu vou ensinar você a como se tornar um ótimo empreendedor e como ter um belo perfil de um também. Como meu colega Gabriel disse, ser um empreendedor significa ser um realizador.
uma pessoa capaz de produzir novas ideias com criatividade. E essa concepção remete à criação do termo empreendedorismo pelo economista Joseph Schumpeter, da década de 1940. E segundo ele, o capitalismo é regido principalmente pelo processo de destruição criativa. E o agente básico desse processo é o empreendedor. É aquele que enxerga o que ninguém vê, que tem iniciativa, persistência, liderança e que transforma sonhos, desejos em ações. E você me pergunta, qual é o perfil de um bom empreendedor? E eu te respondo agora. Para que você tenha um ótimo perfil de um empreendedor, é você compreender o seu papel no desenvolvimento econômico da sociedade e na importância de acompanhar as necessidades das pessoas. Ou seja, você ter aspectos que definirão a concepção da ideia desse profissional e o espírito da atuação. E dessa forma, a criatividade e a curiosidade acompanham a empreitada. Existem também alguns tipos de atuação que vão ajudar a definir o conjunto de características que constrói a totalidade do perfil do empreendedor e de acordo com o seu desenvolvimento. Atualmente são identificados 9 tipos de empreendedores. São eles: informal, cooperado, individual, social, corporativo, franqueado, público, conhecimento e negócio próprio. Ok, você já falou que é empreendedor e como ter um bom perfil, mas qual é a característica de um empreendedor? É agora que eu irei te dizer. Reuni 8 características que você tem que ter para ser um bom empreendedor e é iniciativa, liderança, persistência, ter um planejamento, autoconfiança, buscar informações, ter uma visão empreendedora e por último ter capacitação. Mas é isso, gente. São essas coisas que você vai fazer para se tornar um bom empreendedor. Então é isso. Tchau! Olá, aqui é o Heitor, do nono ano A, do Colégio CPMG. Estou apresentando um trabalho de álgebra para mandar para o professor. O tema que eu peguei é o tema de juros simples e juro composto. Agora eu vou falar o de juros simples. O juros simples é calculado com a base em um valor fixado, chamado de capital inicial. Trata-se de uma porcentagem do capital inicial aplicada durante um determinado tempo. A principal característica do juros simples é que o valor não se altera no decorrer dos meses. Para calcular os juros simples e a taxa aplicada somente, a capital inicial, o crescimento da dívida, portanto, é linear. Você começa contando a capital, os juros, a capital do empréstimo, a taxa de juros do período e o tempo. Já os juros compostos são calculados sobre o valor total de mais juros simples, cobrado sobre ele, chamado juros sobre juros. Eles são mais comuns em investimento a longo prazo. A forma para calcular o juro composto é o montante e a capital. Um menos a taxa, não sendo o M montante, o C a capital inicial. E a taxa de juros, e não o tempo. É isso aí, falou.